Dando sequência ao estudo da trigonometria, nós vamos trabalhar o ciclo trigonométrico, ou também, como muitos autores chamam, de circunferência trigonométrica. O que consiste o ciclo trigonométrico ou a circunferência trigonométrica? Consiste em analisar arcos dentro de um ciclo numa volta completa, quer dizer, em 360 graus. Tá? Saindo um pouco da ideia do triângulo retângulo ou do triângulo qualquer, que a gente tem arcos aí que no máximo vão a 180 graus. Tá? Bem, aqui no ciclo nós temos as divisões dos quadrantes. Tá? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O primeiro quadrante varia de 0 a 90 em graus ou de 0 a π sobre 2. O segundo quadrante varia de 90 a 180 ou de π sobre 2 a π em radianos. O terceiro quadrante varia de 180 a 270 ou de π a 3π sobre 2. O quarto quadrante, de 270 a 360, ou de 3π sobre 2 a 2π. Essa é a ideia de relação aí no ciclo trigonométrico, analisando os arcos, ou em grau, ou em radiano. Bem, agora vamos trabalhar com a ideia das dimensões, tá? Medidas. Observe como o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1, então nós temos que essa medida da origem até o ponto que a circunferência intercepta o eixo horizontal é 1. Aqui também é 1. Aqui também é 1, como está no sentido à esquerda da origem é menos 1 e aqui abaixo da origem menos 1. Então, o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1. Bem, vamos analisar agora a relação que nós temos com a questão do par ordenado. Observe, eixo horizontal, que no plano cartesiano nós chamamos de eixo x, representa o cosseno. Eixo vertical, no plano cartesiano y, é o seno. Então, se nós pegarmos um valor aqui, nesse ponto, que é o ponto que o gráfico, ou que a circunferência intercepta o eixo, nós temos as coordenadas desse ponto como sendo 1 para x, 0 para y. Se nós pegarmos este ponto aqui, nós teremos 0 para x e 1 para y. Se nós pegarmos este ponto aqui, nós teremos menos 1 para x, 0 para y. E aqui nós teremos 0 para x e menos 1 para y. A ideia dos pares ordenados nos pontos que a circunferência intercepta os eixos. E obviamente, né, se nós voltarmos para cá, nós teremos 1 e 0. Bem, partindo dessa ideia, nós vamos analisar um arco qualquer. Observa, por exemplo, um ângulo aqui de 30 graus. Fizemos a projeção dele, né? Ele vai interceptar a circunferência nesse ponto aqui. Aí, como é que eu identifico, a partir de um ponto, as coordenadas do ponto, seja x e y, ou no caso, cosseno e seno? Observe aqui, se nós projetarmos este ponto sobre o eixo horizontal, nós temos o valor do cosseno, raiz de 3 sobre 2. Se projetarmos sobre o eixo vertical, nós temos o valor do seno, que é 1/2. Então, este par ordenado, se nós puxarmos aqui, eu vou ter raiz de 3 sobre 2 e 1/2, que são os correspondentes valores de cosseno
e seno. X e Y. Bem, quando se fala as razões trigonométricas, né, seno, cosseno, tangente, e posteriormente secante, cossecante e cotangente, mas analisando agora no ciclo essas três, seno, cosseno e tangente, nós temos uma questão de simetria, tá? Ou equivalência. Observe, se eu analisar o seno, 30 graus, aqui, este valor que está representado aqui é o mesmo em módulo que o valor de 30 graus, o cosseno. O seno da mesma forma. Quanto vale esse arco que está aqui? Para nós identificarmos, nós vamos fazer, como esse ângulo aqui é 30 graus, eu vou fazer 180 menos 30. Então, este arco aqui é um arco de 150 graus. Então, se você projetar esse arco, esse ponto, na verdade, sobre o eixo horizontal, você tem o valor do cosseno, sobre o vertical, o valor do seno. Da mesma forma aqui, esse arco aqui, como é que eu faço para identificar o valor dele? Como aqui é 30 graus, eu faço 180 mais 30. Esse arco aqui é um arco de 210 graus. Aí, um ângulo de 210 graus tem para seno o valor de menos raiz de 3 sobre 2, para cosseno um valor de menos raiz de 3 sobre 2 e para seno menos 1 meio. Tá? Bem, percebam que eles têm a ideia de simetria e aqui também, tá? Com relação à origem. Se nós analisarmos esse arco aqui, para identificar o valor dele, nós fazemos 360 menos 30. 360 menos 30 é 330 graus. Então, um arco de 330 graus tem como cosseno o valor de raiz de 3 sobre 2 e seno menos 1 meio. Tá? E todos eles, se você pegar, eu quero pegar de 45 graus, de 60 graus, todos eles seguem a mesma lógica de simetria ou de igualdade, né, de equivalência dos arcos. Bem, agora, quando nós vamos analisar a tangente tu projeta sobre esse eixo vertical. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. A tangente não tem uma limitação de menos 1 a 1. A tangente é infinita, para os positivos ou para os negativos. Só que observe um detalhe, esta reta é paralela à vertical. Se nós continuarmos traçando valores, vai chegar um ponto, que é o de 90 graus, que eu terei duas retas paralelas, ou seja, a tangente de 90 e a tangente de 270 não existem, não são definidas, porque eu tenho retas paralelas. Portanto, tangente de 90 e tangente de 270 não existem. Bem, aí você tem a tangente. A tangente, como é uma reta paralela ao eixo vertical, como é que você identifica quais são os arcos que equivalem ao valor da tangente? Ela é simétrica com relação aos quadrantes. Então, se eu fizer uma projeção aqui, eu vou ter que a tangente de 210 tem o mesmo valor que a tangente de 30 graus. E se nós projetarmos aqui a de 330, ela tem a medida oposta a esta aqui. No caso, menos raiz de 3 sobre 3. E aí, a questão dela ser simétrica seria eu fazer essa projeção aqui. Então, a tangente do primeiro e do terceiro quadrante, elas têm valores positivos. Do segundo e do quarto, valores negativos. Bem, ainda é importante salientar
que quando vocês trabalharam lá no triângulo retângulo, a gente definiu que o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí observe, quando nós vamos pegar o seno de 30 graus, cateto oposto, 1/2. Hipotenusa é a medida do raio. Então, 1/2 dividido pelo raio, que é 1, vai dar 1/2. Então, o seno de 30 graus é 1/2. E se eu trabalhar o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto adjacente é raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1, vai dar raiz de 3 sobre 2. E para a tangente, já adiantando a ideia, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Se nós temos, vamos pegar 30 graus. 30 graus, o seno é 1/2, dividido pelo cosseno, que é a raiz de 3 sobre 2. Se nós fizermos esse cálculo, eu vou ter 1/2 sobre raiz de 3 sobre 2. Cancela, cancela, faz a racionalização, vai dar raiz de 3 sobre 3, que é o valor da tangente. Então, quando você vai analisar o ciclo trigonométrico, claro, você tem que ter que no primeiro quadrante você pode ter aquela tabela de valores de 30, 45, 60 dos arcos notáveis, e a partir daí você vai definindo todos eles, seja seno, cosseno ou tangente, a partir da tabela do primeiro quadrante, todos eles com a ideia da sua equivalência ou da sua simetria.